Oi, eu me chamo Ana Carolina e junto com a Camila, a Maria Antônia e a Natália produzi esse material como forma de concluir a disciplina de projeto integrador. Nós somos estudantes do curso de Letras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e produzimos uma aula, um material, com o objetivo de compartilhar um pouco da temática do regime militar em diferentes pontos de vista em diferentes mídias. Então a gente escolheu a poesia, o teatro e a fotografia como forma de representar o que foi desse momento histórico presente no nosso país dentro de três manifestações artísticas diferentes. Para iniciar, a gente pensou em construir uma linha do tempo que ilustrasse um pouco de momentos importantes desse período histórico. Então, como a gente sabe, o golpe militar contou com a deposição do então presidente da República, João Goulart, no dia 31 de março de 1964. Foi um regime político instaurado no Brasil nesse ano, que durou até o ano de 1985. Então foram 21 anos do regime militar no Brasil. A gente sabe que foi um momento de muita repressão. No âmbito econômico, por exemplo, a gente sabe que o Brasil enfrentava grandes índices de desigualdade social. Como o poder estava centralizado na mão dos militares, foi um momento que permitiu uma forte repressão assim, em diferentes núcleos da sociedade, em diferentes movimentos de oposição. Então, sindicatos, a classe trabalhadora, todos aqueles que vinham em oposição desse regime sofriam dessas consequências. Em 1965, então, seguindo nossa linha, ocorreu a extinção dos partidos políticos. O AI-2 foi implementado e, nesse momento, os efeitos da ditadura tornaram-se ainda mais evidentes. Como no regime militar, a gente já sabe que o poder está na decisão dos militares, foi um momento marcado de muitas prisões, de muita censura e, infelizmente, de muita tortura e de muitas mortes. Ainda assim, as pessoas que tinham a ousadia de enfrentar esse movimento saíam às ruas, produziam suas artes. Então, passeatas estudantis ainda eram organizadas, principalmente nos estados de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Seguindo nossa linha, então, em 1968, o AI-5 foi instaurado, reforçando ainda mais a censura enfrentada no período ditatorial. Então, toda aquela repressão, nesse momento, foi ainda mais notória para a sociedade brasileira num todo. As artes, por exemplo, como elas representam uma forte maneira de se manifestar contra e de criticar e expressar as opiniões, elas sofreram com as diferentes punições que foram estabelecidas nesse momento. Muitos artistas foram exilados para não sofrer as punições estabelecidas. A arte na ditadura se tornou uma forma de resistência e contraposição política, já que ela representava uma forma de tornar público todas essas críticas e indignações sociais que eram coletivas, mas que apenas alguns tinham voz para compartilhar. A gente sabe que nesse momento até os noticiários, os jornais, a rádio sofriam dessa censura, ou seja, só era dito aquilo que o regime, né, que quem estava no poder queria que fosse divulgado. Então a repressão ela serviu nesse momento como uma forma de controlar as opiniões populares, principalmente daqueles que recebiam as informações, para, né, dessa forma manter o poder do regime militar. Então agora as meninas vão abordar um pouco do que foi exposto por esses artistas que nós escolhemos para exemplificar, dentro da poesia, do teatro e da fotografia. A arte tem um papel fundamental na sociedade, e Ferreira Goulart foi um dos maiores exemplos disso no Brasil. A sua poesia não se limitava ao estético, mas servia como denúncia e resistência política. Na imagem em tela, nós temos a foto que Ferreira Goulart usava nos seus documentos falsos para despistar os militares. Mas quem foi Ferreira Goulart? Nascido como José Ribamar Ferreira em 1930, no Maranhão, ele foi um dos mais importantes poetas brasileiros do século XX.
Além disso, ele foi ensaísta, crítico de arte e ativista político. Ele também foi um dos fundadores do neoconcretismo. É um movimento que buscava basicamente superar a rigidez do concretismo, mas sobre isso a gente vai falar mais adiante. Bom, ele foi militante político de esquerda, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, mas de início ele não buscava se filiar. Ele se filiou depois, porque a situação da época basicamente exigiu isso. Ele foi exilado, então, em 1971, devido à perseguição política da ditadura militar. E aqui embaixo eu trouxe um trechinho de uma entrevista, onde ele disse: Eu tive que ir para o exílio, porque provavelmente seria preso e torturado, como estavam fazendo com colegas meus. Depois, ele retorna ao Brasil em 1977, após a publicação do poema épico Poema Sujo, que foi escrito no exílio. Em 2010, ganhou o Prêmio Camões, a maior honraria da literatura de língua portuguesa. E, bom, um fato interessante é que, no início, Goulart e outros escritores tentaram combater a ditadura com protestos diretos. No entanto, eles perceberam que a mobilização da opinião pública seria mais eficaz do que simplesmente escrever poesia panfletária. Trouxe outra fala dele sobre isso. No começo, eu e outros escritores atuávamos mais em cima do fato, com o objetivo de combater politicamente o regime. Aos poucos, compreendemos que isso não tinha eficácia. Seria melhor nos reunirmos, discutir as questões e mobilizar a opinião pública. Era mais produtivo que ficar fazendo poesia. Quando era necessário, fazíamos, mas com qualidade. Se você fizer um poema ruim, não será nem boa política nem boa poesia. Aprendemos a cada vez mais ter ação política, pois fazer apenas literatura não teria resultado imediato. Mas essa mudança de estratégia não significava, então, abandonar a poesia, mas sim usá-la de forma mais direcionada e impactante, conectando-a às emoções e vivências do povo. Então, falando mais diretamente com a situação do país. Para isso, o poema deveria ultrapassar as questões da forma. E assim se originou o neoconcretismo. Esse movimento literário tem as suas raízes no concretismo. E o concretismo, ele valorizava a racionalidade, a objetividade e a construção geométrica das obras, com o intuito de criar uma arte universal e mais técnica, por assim dizer. Então, o foco estava na forma e não no conteúdo. Os concretistas, sejam eles poetas, pintores, escultores, eles defendiam a independência da forma e recusavam a representação figurativa, concentrando-se na essência das cores e das estruturas. Ou seja, tudo sobre a forma. Mas aí vem o neoconcretismo e ele caminha pelo caminho oposto. O neoconcretismo trará uma arte mais subjetiva, sensível, orgânica. Ela focará nos sentimentos humanos, terá um olhar mais voltado às pessoas. Muitas obras, inclusive, trazem uma relação mais direta com o público, pensando em pintura e escultura com até maior interatividade, até mesmo física, entre a obra e o público. E os artistas que fundaram esse movimento são principalmente Ferreira Goulart, né, como poeta, Lygia Clark como pintora e Hélio Oiticica como escultor. Ao lado nós temos um trecho de outra entrevista oferecida por Ferreira Goulart a respeito desse assunto agora. Bom, ele diz: houve contribuição do grupo do Rio no começo, mas depois houve a ruptura em condição de discordâncias teóricas. A gente aqui do Rio achava ele racional demais, muito excludente das outras complexidades. Depois, com os poetas, quer dizer, com a tese de uma poesia que era feita segundo um plano piloto, coisas com as quais nós não concordávamos. Era muito mais teoria do que prática. A poesia será feita segundo fórmulas matemáticas. Aí não é possível fazer. Então ele basicamente está explicando que não via mais sentido na arte concreta. Aí veio, então, o neoconcretismo. Bom, pensando agora no objeto de arte, ao lado de seu contexto histórico, claro,
Vamos fazer a leitura de Não Há Vagas, escrito por Ferreira Goulart em 1963. Bom, vou ler e vocês acompanham em tela. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe do poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Bom, agora vamos dar uma analisada nesse poema que a gente acabou de ler. Ao ler o poema, a gente observa que o poeta denuncia uma série de coisas que não cabem no poema, em uma época tão crucial, o regime militar. Mas, beleza, o que seria caber? O que não cabe? O que seria esse caber? Conversando diretamente com o que a gente mencionou sobre o neoconcretismo, o não caber indica que os objetos não são tema, eles não são abordados na arte. Não há um debate. E, bom, há até uma certa ironia quando ele faz um processo de listagem, considerando ainda que os itens são básicos de subsistência. Então, não cabe no poema o feijão, o arroz, o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. Então é até irônico, porque são itens básicos e não cabe no poema. Nada disso cabe, nada disso é falado, nada disso é debatido nessa época tão crucial, né? Em seguida, o Goulart traz dois indivíduos. A gente estava falando antes de objeto e a gente passa agora para indivíduo. O funcionário público e o operário. Por mais que os dois tenham trabalhos bem distintos, o Goulart aponta para uma espécie de insalubridade, uma situação meio crítica a respeito, seja do salário baixo ou do enclausuramento que a função traz. E aqui, quando eu falo do enclausuramento, eu não falo apenas do espaço físico, mas de situação mental. Então, essa vida fechada em arquivos não é só uma vida fechada no espaço, num espaço fechado, e sim mentalmente falando, sabe? Muita burocracia. Bem como ali embaixo, não tá em negrito, mas a gente pode ver que depois ele passa a falar do operário e menciona oficinas escuras. A gente pode pensar, claro, no físico, mas também dá para pensar na situação mental ou numa situação até cega, sabe? Dá para pensar assim também, a escuridão. Então tem um grau de proximidade, considerando que ambos estão em uma situação crítica. E esses indivíduos, tanto funcionário público quanto operário, eles não cabem no poema, assim como os objetos anteriormente vistos. E ao final ainda tem uma quebra. O Goulart ele volta com a ironia ao descrever quase que um anúncio de emprego, mas avisando a todos, senhoras e senhores, ele usa senhores ali, que não há vagas. Então ele é até irônico, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Bom, para finalizar o poema, o Goulart aponta finalmente o que cabe de fato no poema, o que cabe sim no poema. E seria esse o homem sem estômago, ou seja, aquele que não sente fome. E aqui a gente pode pensar então em um homem que tem a possibilidade de fartura. E também a mulher de nuvens, ou seja, que tem a possibilidade de se preocupar com aquilo que foge o material, que foge o palpável. Ambos, então, privilegiados. E há ainda também uma referência à fruta sem preço, que, bom, na minha interpretação, eu acho que dá para considerar, dá para interpretar como essa ausência de necessidade de verificar os valores, sabe? Então, é um mundo de fantasia, um mundo das classes privilegiadas, apolíticas. E é exatamente para esse grupo de pessoas que a poesia seria, então, direcionada.
O poema mostra-se apolítico. E assim ele não fede nem cheira, ele não incomoda e não aponta para as questões urgentes da época. E quando a gente fala que algo não aponta para questão urgente, que algo não incomoda, que algo não fede nem cheira, a gente está falando de algo que é irrelevante. Então, o poema que não fala do feijão, do arroz, não fala do operário, não fala do servidor público, esse poema, ele é um poema irrelevante, um poema que não condiz com o seu tempo, que não faz diferença. Então, essa seria a interpretação que a gente consegue trazer sobre o poema Não Há Vagas, do Ferreira Goulart. Bom, então pensando no ponto de vista do teatro, nós escolhemos um grupo teatral chamado Teatro de Arena. O Teatro de Arena era um grupo, um movimento teatral que visava compartilhar pensamentos principalmente políticos e expor dentro da sua arte aqueles pensamentos, aquelas opiniões que eram do elenco como um todo. Era um grupo brasileiro que resistiu ao período da ditadura, então por isso que a gente escolheu ele para linkar com a poesia e com a fotografia que a gente escolheu. O Teatro de Arena ele surge então no ano de 1953. Ele contava com forte influência do teatro político desenvolvido por Brecht, um dramaturgo, que tinha essa visão do teatro como uma forma de trazer a realidade, como uma forma de criticar a realidade enfrentada. Até então, eles encenavam peças, realizavam suas produções com textos do exterior, com textos escritos em outros países por outros artistas. Então, a partir de 1958, eles passaram a desenvolver suas próprias peças. Então, ele tinha como objetivo inicial a produção de peças de baixo custo, com o intuito mesmo de democratizar o teatro nacional. Então, assim como outras manifestações artísticas, ele sofreu essa repressão política no momento da ditadura, principalmente por se opor ao regime militar e por trazer dentro de suas produções os seus pensamentos que iam contra tudo aquilo que era imposto naquela época. Então, por ter uma forte influência de Brecht, os autores passaram a ensinar musicais com fortes críticas sociais e políticas, como Arena contra Zumbi, que é uma peça super aclamada e até hoje ela é lida e estudada, e Liberdade, Liberdade, que foi a que a gente escolheu para analisar, pensando no panorama da ditadura militar. Então, durante a ditadura, muitos artistas sofreram dessa repressão e saíram do movimento artístico, e Augusto Boal tomou a frente. Augusto Boal é um dramaturgo brasileiro que sofreu essa repressão da ditadura e precisou ser exilado. Então, o Teatro de Arena tem uma relação muito forte com tudo aquilo que foi enfrentado pelas artes, pelas literaturas, no período da ditadura, que foi um período tão difícil para todas as manifestações artísticas dentro do nosso país. Então, a Camila vai falar um pouquinho da peça Liberdade e Liberdade em si e da interpretação dela, da análise dela, partindo do ponto de vista que visa linkar com as nossas outras duas mídias. Então, a peça Liberdade, Liberdade, ela se inicia com um momento musical que apresenta o hino da Proclamação da República, e em seguida o espetáculo ele apresenta uma série de falas de figuras históricas como Voltaire, Mussolini, Lincoln, Anne Frank, que exploram essas múltiplas faces da liberdade e das tiranias também. E entre essas falas, a gente consegue destacar as referências ao julgamento de Sócrates, onde o discurso crítico ele se mistura com as questões sobre justiça e poder. E com base nesses trechos, a gente pode perceber como a peça constrói um panorama reflexivo sobre as tensões entre liberdade e opressão. A partir dessa leitura, a gente começa a analisar como Liberdade e Liberdade dialoga com o contexto da ditadura militar, utilizando história, música, para questionar a censura e reafirmar a importância da liberdade de expressão. E como que a gente consegue fazer uma análise da peça Liberdade, Liberdade, levando em consideração o tempo de produção? Porque ela foi encenada pela primeira vez em 1965,
sendo um dos maiores exemplos de resistência teatral à ditadura militar no Brasil. Essa obra, ela utiliza um formato inovador que foge dessa estrutura convencional que a gente está acostumado, de uma peça com início, meio e fim que são bem definidos. Em vez disso, ela apresenta uma montagem que é fragmentada, que a gente chama de colagem cênica, e é composta por discursos históricos, com poesia, música, citação de figuras emblemáticas, e assim se cria um poderoso painel sobre a luta pela liberdade ao longo da história. E é importante também dizer que é muito influenciado pelo teatro que Brecht vem trazendo, né? Que é essa quebra da quarta parede, trazer o público consigo, provocar a plateia. E o Teatro Arena, que é o responsável por essa encenação, era um dos principais núcleos teatrais de resistência à repressão. O seu objetivo era justamente usar a arte para provocar a reflexão, sensibilizar o público e denunciar essas injustiças do regime. Então, Liberdade, Liberdade seguiu esse caminho, empregando ironia, metáfora e uma abordagem documental para escapar da censura, claro, e ao mesmo tempo se comunicar com o público de maneira eficaz. Então, precisava ter a mensagem, obviamente, mas precisava se pensar também a forma de se contar essa história para não ser censurado naquela época. E a peça, ela conta com um momento simbólico, que já é o começo, que é o trecho do hino da Proclamação da República. Esse início a gente já percebe, já é estabelecido a ironia central da obra, porque não seria barrado o hino da Proclamação da República, mas por que eles trazem isso? Para trazer essa liberdade proclamada oficialmente, mas que na realidade estava longe de ser vivida pelos cidadãos, né? No contexto da ditadura, essa ironia fica totalmente evidente. E o espetáculo ele vai sendo estruturado com um mosaico de discursos que vão desde líderes políticos até versos de poetas consagrados. Então, um dos momentos mais marcantes ocorre quando a personagem, interpretada por Teresa Rachel, cita uma revolucionária francesa que, antes de ser guilhotinada, proclamou: Liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Essa citação diz muita coisa, ela ressoa fortemente no contexto brasileiro dos anos 60, quando a ditadura justifica os seus atos repressivos em nome da segurança nacional e da manutenção da ordem. Então, outro trecho de grande impacto é o julgamento de Sócrates, porque ele é recriado no palco junto com uma alegoria da perseguição a intelectuais e artistas. O Paulo Altran, no papel do filósofo, questiona ironicamente a acusação de corromper a juventude. Então, todos os atenienses aprimoram a juventude, o único corruptor sou eu? Está estabelecendo ali um paralelo com a realidade brasileira, em que professores, escritores, jornalistas estavam sendo frequentemente perseguidos sob a acusação de subverter a ordem pública. E além do texto Liberdade, Liberdade usar esses recursos musicais para reformar a mensagem, a peça também incorpora a Marcha da Quarta-feira de Cinzas de Vinícius de Moraes e Carlos Lira, que canta: E no entanto, é preciso cantar, mais do que nunca é preciso cantar. E a escolha da música remete justamente ao caráter de resistência da arte, que reafirma que, mesmo diante da repressão, a voz do povo e dos artistas não podem ser silenciadas. E algo que eu queria trazer agora, como além dessa matéria, é uma cantata de um bastidor de utopias, que para mim diz exatamente isso. Não é da época da ditadura, mas é atual. E ela diz assim: ainda cabe sonhar. Bordar, num pano de linho, um poema tambor que desperte o vizinho. Pintar, no asfalto e no rosto, um poema alvoroço que adormeça a cidade. Dançar como tamancos na praça. Cantar, porque um grito já não basta.
Esfarrapados, banguelas, meninos de rua, poetas, babás. Vistam seus trapos, abram os teatros, é hora de começar. Alerta, desperta, ainda cabe sonhar. Alerta, desperta, ainda cabe sonhar. Que traz exatamente o que essa música diz, exatamente o que a arte pode fazer, que ela não se limita e é hora de começar, tem que se despertar para esse novo sonhar que parecia às vezes estar apagado, impossível. E então, cantar porque o grito já não basta, mas trazer essas pessoas que estão na rua, que são considerados esfarrapados, meninos de rua, todas as pessoas, e começar a revolução a partir daí, mesmo que seja no canto. Acredito que é um bom exemplo para a gente entender como que a peça e também toda a arte revolucionária aconteceu, mas ela ainda vem acontecendo e como ela precisa coexistir e faz sentido ainda como ela existe. E assim como Liberdade, Liberdade, a poesia de Ferreira Goulart que vocês viram, que a gente discutiu anteriormente, utilizava a palavra como forma de enfrentamento ao regime. O poema Não Há Vagas, que a gente leu, por exemplo, denuncia justamente a falta de espaço para os cidadãos comuns na estrutura social e política brasileira. Da mesma forma, o teatro, ele vem expor essa manipulação do discurso da liberdade e a violência do poder estatal através de algo que talvez não fosse visto como poder de revolução. E agora, mais em frente, a gente vai ver também a fotografia de Evandro Teixeira, que também é evidente enquanto a peça dramatizava a opressão, o quanto que ela documentava a sua materialidade, registrando as prisões, os protestos, a ação violenta do governo, todos em meios artísticos se complementando, então, para construir uma memória da resistência à ditadura. E é dessa forma que Liberdade, Liberdade se consagrou não apenas como um marco no teatro político brasileiro, mas como uma denúncia que é atemporal de repressão. O seu impacto ele ultrapassa o contexto da ditadura, porque ele continua ecoando na luta por democracia e liberdade de expressão. O teatro, assim como a poesia, a fotografia, se mostra essencial para a gente questionar essas injustiças e preservar a memória histórica, garantindo que os erros do passado não se repitam no futuro. Para darmos prosseguimento, então, em outro âmbito de exploração da ditadura militar, outra maneira da gente olhar para ela, a gente vai partir para o fotojornalismo, que é uma técnica, uma maneira onde se utiliza a fotografia como senso crítico para informar, para relatar, para levar a informação até as pessoas, para relatar o acontecimento do presente, levar aquilo que está acontecendo até as pessoas através das imagens capturadas pelas câmeras. E nós temos então um exemplo perfeito para isso durante a ditadura, que é o Evandro Teixeira, um fotojornalista baiano e sobrevivente da ditadura militar. Num tempo de tanta repressão e imposição, a gente destaca essa abordagem de grande força contra esse regime tão cruel. O ato de comunicar através das imagens ganhou muita força realmente durante a ditadura. As coisas que não podiam ser ditas, as coisas que não podiam ser representadas, muitas dessas coisas estão gravadas nas imagens do Evandro. Ele trabalhou no Jornal do Brasil, onde algumas de suas imagens foram publicadas. Esse jornal também já foi chamado de Jornal Papel e, posteriormente, mais tarde, de JB Online. Mas, né, essa mídia era, sim, controlada pelo governo, por isso não foram todas suas imagens que foram para os impressos. Então, neste momento, nós vamos olhar com uma curadoria maior para as imagens de Evandro Teixeira, as capturas que ele fez com os equipamentos dele e tentar pegar um pouco de toda a emoção que ele colocou nessas imagens, todo o tratamento, toda a técnica que ele impôs e tentar emergir em todo esse cuidado que ele teve em registrar momentos que hoje nós temos como icônicos
na nossa história, que são as fotografias da ditadura. Então, essa imagem é a única, é o único registro que nós temos de 1º de abril de 64, às 5 horas da madrugada. É o único registro que nós temos acesso até hoje do ato da tomada do Forte de Copacabana, o dia do golpe militar, o ato do golpe militar, onde tudo começou. Evandro Teixeira era o único civil no local. Assim que ele tirou a foto, ele tirou o filme da câmera, escondeu na meia, para que ninguém, caso alguém o abordasse e pegasse a câmera, não visse a imagem que ele registrou. Isso certamente custaria a vida dele. E temos acesso, então, a essa imagem da tomada do Forte de Copacabana. Essa fotografia, assim como tantas outras de Teixeira, acompanharam a ditadura do Brasil, acompanharam a ditadura do Chile alguns anos depois também. E nós vamos ver adiante outros momentos que estão até hoje eternizados nessas imagens e explorar um pouco mais do fotojornalismo. Para a gente conseguir compreender um pouco mais essa imagem, nós vamos precisar entender que ela foi decorrência de uma passeata que havia de acontecer em 28 de março de 68, 4 anos após o golpe. E era um protesto de estudantes do Rio de Janeiro contra a alta do preço da comida do restaurante Calabouço. A passeata não chegou a acontecer porque a polícia militar foi até o local, dispersou os estudantes, mas eles reagiram e afastaram a polícia, conseguiram afastar os que estavam ali. Só que mais tarde a polícia retornou e investiu com tiros contra os estudantes. Edson Luiz era um secundarista que estava no local e ele foi morto com um tiro a queima-roupa no peito. Outro estudante, Benedito Dutra, ele chegou a ser levado ao hospital, ele também foi atingido com uma bala, mas não resistiu. Em 4 de abril, pela manhã, foi realizada uma missa em calendária, a missa de 7º dia a Edson Luiz. E muitas pessoas estavam lá, muitas pessoas presentes, e a cavalaria militar investiu contra todos, deixando muitos feridos. E só que os estudantes, o clero, todas as pessoas, os familiares insistiram em repetir essa missa à noite. Tomaram cuidado, se precaveram, ficaram dentro da igreja. Só que ao terminar a missa, na saída, quando eles se afastaram do perímetro da igreja, a cavalaria investiu de novo contra eles, deixando muitos feridos novamente. Outra fotografia muito relembrada de Evandro Teixeira é essa, de um estudante que foi agredido por policiais. Eles atacaram um estudante durante um protesto em 21 de junho de 68. E momentos depois que essa foto foi tirada, ele bateu com a cabeça no meio-fio e veio a falecer. 5 dias depois, nós temos o registro da passeata dos 100 mil em Cinelândia. Essa imagem foi enviada para constar no Jornal Noticiário, o Jornal do Brasil, o jornal em que Evandro Teixeira trabalhava, mas ela foi recusada. Como o próprio Teixeira explica, ela foi substituída por outras imagens, com um espaço de captura menor, com menos rostos, um enfoque menor nas faixas de protesto, ainda que continuassem presentes. Foram consideradas imagens menos apelativas, entre aspas, foram consideradas imagens que não instigavam a resistência, não mostrava tantas pessoas reunidas, não tinha um enfoque tão grande no letreiro "Abaixo a ditadura, povo no poder". E por último, nós temos essa imagem das libélulas pousadas sobre as baionetas de fuzis. Essa foto ocupou a primeira página do Jornal do Brasil neste dia, no lugar de uma fotografia do presidente general Costa e Silva. E apesar de ter sido uma decisão dos editores trocar a imagem do presidente por esta, custou, mesmo assim, ao fotógrafo uma noite detido. Ele foi enviado para a prisão por uma noite, porque foi considerado uma afronta contra o presidente, já que Teixeira devia ter se demorado em registros do próprio general. Esses recortes do tempo foram utilizados como forma de comunicação na época, e é exatamente essa a ideia do fotojornalismo: levar a informação, levar a crítica.
mas hoje nós a temos como uma ferramenta documental, como uma fotografia documental realmente. Elas falam sobre um tempo que não está cicatrizado na nossa história ainda. Como afirma George Didi Huberman, em uma entrevista em junho de 2017, as imagens em si, elas não são apenas coisas para representar. O olhar de quem registra as imagens busca a representação da crítica e dos sentimentos, busca a informação, busca a propagação da crítica, da reflexão. As imagens de Teixeira carregaram a notícia para o mundo e hoje carregam a história. Para finalizar, nós gostaríamos de deixar aqui uma bela fala de Teixeira em entrevista com Paraty em Foco, a PIF, em 2022. Acreditamos que se complementa ao excerto de Didi Huberman que nós acabamos de citar. Ele diz: aquele era um momento importante para o Brasil, e minha participação era através da câmera, com meu olhar. De certa forma, era uma maneira de protestar. Mesmo que as fotos não fossem publicadas, o que era comum, eu tinha consciência de que elas eram um registro histórico, que cedo ou tarde ia aparecer. A fotografia não morre, fica para a posteridade. Nós agradecemos a atenção de todos vocês. Nosso objetivo com esse trabalho é colaborar com o acesso a diferentes formas de trabalhar a ditadura militar em sala de aula, afinal, a multimedialidade está presente em todos os lugares. Muito obrigada e até mais.